Boa noite a todos os nossos amados irmãos que vivem alegres pensando no bem. Esse verso é da Canção da Alegria Cristã de Leopoldo Machado, que nos incita ao trabalho conjunto com todos aqueles que nos cercam e acreditam no mesmo trabalho que exercemos, principalmente o trabalho lembrado por Jesus, o trabalho lembrado por Paulo de Tarso, o trabalho lembrado por nossos queridos mestres, inclusive Pestalozzi. Mas é isso aí, nós vamos em frente, caminhando e seguindo a nossa jornada, deixando a cada dia o seu mal, como nos ensinara o Mestre Jesus. Nina Marina Nunes Gifone, grande abraço, menina. Nós fizemos aqueles comentários aqui sobre a questão dos judeus em Portugal. E a Niva Marina, que é da turma da minha esposa Vera Lúcia, foi da turma, né, aqui no Colégio Leopoldo, ela acabou o nosso bate-papo, ela disse que foi ler um livro de crônicas da Raquel de Queiroz, e lá estava exatamente o assunto abordado por nós. Eu quero dizer a vocês, obrigado, Nina, por ter mandado, ter feito. Eu queria dizer a vocês que eu tomo um cuidado muito grande com o que eu afirmo. Eu não faço afirmações que não sejam especificamente baseadas em documentação. Eu tenho um cuidado muito grande, porque a nossa internet ficou aí na base do Tim Maia, do vale tudo. Vale tudo, não? Música do Tim Maia. E a vida não é assim, gente. A vida não é na base do vale tudo. Nós temos que ponderar com tranquilidade sobre tudo. Outro dia um amigo meu virou e disse assim, o guardinha municipal estava querendo me aborrecer, parecia até que ele era policial. Eu falei, você viu a atualização da Constituição? A Constituição atualizou. O guarda municipal e o policial penal, que é o antigo DESIP, né? Ambos estão anexados ao sistema de segurança pública. Então é preciso que a gente esteja sempre bem informado para entender. Ambos estão integrados ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Então fazem parte do sistema. Tem gente que não se atualiza e termina pagando mico aí até em blitz, até na rua, tá? Eles estão anexados ao Serviço de Segurança Pública brasileiro. Então vamos com calma. Quem concorda ou não concorda, paciência, o fato é que já virou lei. Tá? Vamos com calma. Zoliezer Simas, um grande abraço, excelência, Jesus o abençoe. Eu estava recordando umas fotos aí que você mandou para mim, maravilhosas. Você curtindo a praia lá com a filharada, que beleza. Um grande abraço, Zoliezer. E o Eloy já está operado e já está bem, viu, Zoliezer? Você já deve ter recebido essa informação, mas eu estou só ratificando. José Ubirajara, ô grande Ubirajara, grande abraço, obrigado pelos parabéns. Vamos em frente.
Eu sou feliz da vida que eu falei com os amigos que nós conseguimos manter o público aí na semana do carnaval junto com a gente. Isso muito nos alegrou. Uma semana difícil, uma semana que a turma tira. E nós conseguimos manter aí quase 200 pessoas com a gente na semana do carnaval. Muito obrigado, gente. Uma honra que vocês tenham estado conosco nesse período. Que Jesus os abençoe e muito obrigado por nos aturarem. Eu quero dizer a vocês que eu já estou aqui com o meu computador de volta. Estou atualizando o computador. O meu querido amigo Max, da Info, ali de Duque de Caxias, é um indivíduo sensacional. Não tem olho grande para cobrar e tem sido um braço direito para mim aqui nos equipamentos de informática da escola. Um braço direito espetacular. Muito obrigado. Ronaldo, seu boa noite para os nossos amigos, meu irmão. Paz, saúde. Nosso boa noite, gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Quase que você faz parte de uma oração maçônica que diz: paz, saúde e prosperidade a todos os nossos amados irmãos. Prosperidade. Sarinha, boa noite a todos. Boa noite, Sarinha. Marílvia Portela aí com Fleura, grande abraço. Juarez de Carvalho Cabral, uma honra, Juarez. Precisamos bater um papo, Juarez. Onde é que eu acho você? Você tá. Eu tenho que ver onde é que você está com o escritório de corretor, fazendo vendas, para te fazer uma visita. Tá, passo lá, é uma honra, faz tempo que eu não converso com Vossa Excelência. Depois me manda aí por mensagem ou pelo zap, onde a gente conversar com Vossa Excelência. A última vez que encontrei contigo foi lá em Queimados, rapaz, lá na estrada Cabuçu Queimados, lá no estande de vendas. Hoje eu não sei onde você está, mas a gente passa aí para conversar com você. Grande abraço, Excelência, Jesus o abençoe. Sarinha Freitas, grande abraço, Sarinha. Muito obrigado por estar aí firme com a gente. O Fleura, eu publiquei aí na internet, pelo que eu vi você não assistiu ainda, o seu artigo. Aí já conversei com a turma do Correio da Lavoura para publicá-lo. E tem algumas histórias ali que você não conta, mas que eu me lembro. O nosso querido Rolo, que era o proprietário da Evanil, a turma aqui, a Evanil era uma potência. Então a turma aqui, quando queria arrumar doação para qualquer coisa, Ronaldo, ia lá pedir dinheiro ao Rolo. O Rolo fez uma casa belíssima, que disse que foi o escritório do Oscar Niemeyer que teria desenhado aquela casa. Uma casa belíssima aqui, ficava em frente à casa do Arthur Maurício de Lemos, que era o dono do Fogo, um dos donos do Fogos Adrianino. E a turma estava lá sempre e via alguns filhos do Rolo, em especial o filho, andava sempre de carrão na cidade e tal. Então a impressão que passava é que o Rolo, o dinheiro ali era brincadeira. Então as pessoas, quando precisavam de pedir qualquer coisa, iam lá pedir ao Rolo. E o Rolo cansou de patrocinar carnaval. Se foi forçado a participar, se não foi, só ele pode dizer, não é? E a maioria do pessoal daquela época já foi embora. Eu acho que só está aí daquela turma antiga, rapaz. Eu acho que só está o Nage, Bolão, Lili da Polícia Rodoviária. Essa turma toda já foi embora.
Então, eu acho que só o Nagy aí é que pode ser o pêndulo aí dessa balança. E vai contar para nós o que ele quiser, o que não quiser não conta. Mas eu estou combinando aqui com um amigo meu que nós vamos lá no Aparte Hotel fazer uma entrevista com o Nagy, que ele tem muita história da nossa terra para contar. Miriam Magali de Oliveira, um grande abraço, excelência. Muito obrigado por estar aí com a gente. Jesus abençoe. Abraço aí no maridão, filhos, netos, maravilha. Alex Oliveira, boa noite, Alex. Jesus abençoe, vamos em frente. Então, Ronaldo, já prestei as contas aí ao Fleury, obrigado. O Fleury faz parte, né, da história da região, firme e forte aí. Família Baroni e Carvalho. Os Baroni aí tiveram o dia da imigração italiana para o Brasil. Ao contrário do que muita gente pensa, que os italianos migraram para cá por causa da guerra, estão completamente equivocados. Os italianos migram para cá por conta da Revolução Industrial e migram numa dificuldade econômica muito séria. Não migram só para o Brasil, migram para os Estados Unidos também. Não é? São Paulo os recebe. Só vocês observarem, até o sotaque do paulistano é muito semelhante ao sotaque italiano. Muitas expressões usadas em São Paulo são expressões do vocabulário italiano. Alguns palavrões costumeiros são de origem italiana. Então, a cultura italiana chegou muito forte aqui no Brasil. Tá? O Fleury disse que tio Rolo sempre foi generoso. O Chico Amaral contava que vários universitários tinham passe livre nos ônibus, nos seus cursos que faziam no Rio de Janeiro. O Rolo, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele, Fleury. Ele velhinho, rapaz, magrinho. E eu tive a oportunidade de ele contava muita coisa. Eu adoro bater papo com o velho, tá? Eu sou fã. E aprendi muito com o Rolo. Isso aí quem me ensinou foi meu pai. E eu conversava muito com o Rolo. Quando eu tinha uma oportunidade de conversar com ele, cheguei a marcar para fazer uma filmagem com ele, que não chegamos a fazer. Mas ele me contava esse negócio de barracão de laranja, tudo isso, ele era sensacional. Depois eu tenho que checar aquela história da Georgina, lá do Campo do Iguaçu, porque existem outras versões daquela história que eu achei por bem não polemizar. Mas os irmãos da UDN, políticos de Nova Iguaçu, Mário Guimarães e Luiz Guimarães, é difícil você pegar uma fotografia de qualquer atividade do futebol, no campo, na arquibancada, que Luiz Guimarães e Mário não estejam presentes. Em especial, Mário Guimarães, militante da UDN, adversário ferrenho de Getúlio Moura, e tanto que o Getúlio acusava muito o Mário Guimarães de ter feito uma aliança com o PTB para não deixar o Getúlio Moura ser governador do Estado. Tinha tudo para o Getúlio ser governador do Estado, e por conta das diferenças aqui, a UDN se uniu com o PTB de Roberto Silveira e fizeram Roberto Silveira governador do Estado. Então a gente fica escutando as histórias, né? Eu fico olhando as observações da Sarinha, sempre sensatas, sempre pesquisando, vai lá, busca um recorte. Outro dia foi atribuído
ao Instituto de Educação, a conclusão das obras do Instituto de Educação, em agosto de 64, foi atribuído aos militares. Os militares não têm nada a ver com a construção do Instituto de Educação. O Instituto de Educação é uma obra que já vinha sendo realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eu procurei uma foto, rapaz, da visita do Badiger. Badiger da Silveira era irmão do Roberto Silveira. E eu tinha uma foto do Badiger visitando as obras já adiantadíssimas do Instituto de Educação. E não consegui localizar, Sarinha. O Badiger da Silveira, que foi cassado, a Revolução veio e tirou o Badiger, botou o Paulo Torres como governador do estado em 1º de maio. 30 dias depois já tinham tirado o Badiger. E, sem sombra de dúvidas, o estado do Rio de Janeiro, com todas as brigas de Mário Guimarães e Getúlio Moura que possam dizer, eram dois expoentes da política iguaçuana. Gostemos ou não. Quem simpatiza com Mário Guimarães, tudo bem, fale o que quiser. Quem simpatiza com Getúlio Moura, tudo bem, fale o que quiser. Mas a história do estado do Rio de Janeiro passa por esses dois, tá? A história do Rio de Janeiro, não é a história de Nova Iguaçu, não. A história do Rio de Janeiro passa por esses dois, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Muito importante que a gente fique se lembrando sempre do que representaram. Muito bem. O Fleury diz que o Rolo sempre foi generoso, não tem nem dúvida. Outro dia eu recebi aqui a nora do Chico, que me fez uma entrevista aqui sobre o Chico Amaral. A piada da época, Ronaldo, era que o Chico era Chico Melancia, que ele era verde por fora e vermelho por dentro. A gente ria muito, a gente brincava muito com o Chico Amaral. O Chico Amaral era muito reservado. Mas o Hugo, que era o cunhado dele, era muito brincalhão. E o Baltazar também, o sogro, altamente brincalhão. Pessoas que eu guardo na minha lembrança. O Baltazar eu conheci quando eu possuía 12 anos e foi meu amigo. Entrei para a maçonaria, continuou meu amigo até nos despedimos quando ele foi embora. Então, alguém que eu guardo no coração com carinho muito grande, meu querido Baltazar Carvalho, Jesus o abençoe. E convivi naqueles tempos de country club lá com a Ivone, com a Badia, com o Hugo, com essa turma toda. E foi um período muito bom. Mas vamos em frente. Adriano Lemos, grande abraço, Adriano. Adriano também, de vez em quando, aí, rapaz, ele manda umas informações para nós importantíssimas. Obrigado, Adriano, estamos juntos. Pedro Rafael Vale está assistindo. Pedro Rafael, obrigado por nos dar a honra de estar aqui com a gente no nosso Reflexões. Fale. Só me tira uma dúvida. A UDN seria a mesma arena depois? Com a ditadura ou não? Tem nada a ver. Grande parte da UDN, sim. Tem, né? A União Democrática Nacional não era de extrema direita, mas era de direita. Era de centro-direita, não é? Porque a gente, quando você pega o Getúlio Vargas, por exemplo, Getúlio Vargas era de extrema direita. Tanto que ele é altamente simpático a Hitler e demonstra isso publicamente o tempo todo. E a UDN seria depois a UDR, do Ronaldo Caiado. Só você mudaria aí o N pelo R. O Brasil, os militares brasileiros, periodicamente, eles se envolvem na política. É um negócio há um periodicismo muito grande na interferência dos militares na política. Só que, a cada momento,
essa interferência vai se reduzindo. Você vê o caso de Getúlio, hoje qualquer historiador sabe que o que existia naquele momento de Getúlio era um complô palaciano. Tanto que quando Getúlio morre, você vê a manifestação popular monstruosa que ele recebe. O povo chorando, faz questão de acompanhar o enterro, de carregá-lo. É uma comoção total. Outro dia um historiador estava aí contando o movimento de 64, rapaz, eu fiquei assustado, porque eu que vivi, eu tinha 15 anos, ele contou ali certas passagens que deve ter sido de outro Brasil, não foi do meu. Porque eu vivi. Eu estava escutando Raimundo Nobre de Almeida, na Marinha que Veiga, quando ele tirou do ar. Meu sogro era militar de marinha. Eu me lembro perfeitamente. O meu irmão, o Ney Alberto, ele estava na escola de paraquedista, ele foi combater lá o Major Veloso em Aragarças, que é um episódio que eu acho que a maioria da população nem sabe que isso aconteceu. Tá? O Ney sumiu aqui de casa, minha mãe ficou apavorada, e um belo dia apareceu ele magro para chuchu, foi levado lá para ficar de campana, para prender o Major Veloso, que era o major da aeronáutica, que evadiu-se com o avião da aeronáutica, né, contra o movimento militar que já estava querendo se avizinhar. Eu estou falando dos anos 50. Eu não estou nos anos 60, não, estou nos anos 50. Então, conversar sobre história, você tem que escutar o João, o José, o Frederico, ou então você faz o seu depoimento e faz igual o Lacerda, escreve lá, depoimento. Se alguém tiver outro, que faça o seu. Tá? Agora, querer passar como verdade absoluta é complicado. Eu gosto muito nas palestras de dizer o seguinte, Ronaldo. Outro dia a Ana Seixas mandou uma foto lá do Egito, fez um elogio a mim e a meu pai, que ela gostava das aulas de história, e depois pôde visitar as pirâmides que nós tanto falávamos, nas aulas de história. Eu começo a lecionar história oficialmente em 1969. Eu já fiquei de mostrar até essa autorização para você, que tem um orgulho danado. Então você, quando olha para uma pirâmide, não se esqueçam de observar. Vocês, quando olham para uma pirâmide, vocês veem, se estiverem ao lado da pirâmide, por mais que vocês queiram, vocês não veem 3 lados da pirâmide. Vocês, no máximo, veem 2 lados e um vértice. Vocês não veem os 4 lados. Eu estou falando da pirâmide egípcia, não da pirâmide geométrica, né? Que é 3 lados. Falando da pirâmide egípcia, tem que deixar bem explicadinho, que isso é gravado. Senão, o Paulinho falou besteira, então tem que falar direitinho. A pirâmide egípcia, se você quiser ver os 4 lados, se você desejar vê-los, você vai ter que subir, ou pegar um drone, um helicóptero, olhar por cima. Se você olhar por cima, você vê os 4 lados. Não tenham dúvida. Se pudéssemos olhar por baixo, nós teríamos um quadrado. E se olharmos muito de cima, nós também não vamos ver o relevo da pirâmide e vamos ver também um quadrado. O olhar que eu estou tendo daqui com relação ao Ronaldo é um. O olhar que o Ronaldo está tendo de lá com relação a mim é outro olhar. O olhar daqueles que estão nos assistindo é outro olhar. E a história é exatamente assim. Nós temos que respeitar as óticas. Nós não temos que impor a nossa ótica. Não, mas isso aí foi assim, foi assim. Não é assim que a banda toca. Eu tive a oportunidade de ir à palestra e escutar o Tancredo falando de 64. Eu nem sei se tem algum registro na internet,
Mas a palestra Tancredo estava no Congresso Nacional quando seu Auro de Moura Andrade declara vago o cargo de presidente. E o seu João Goulart estava no Brasil. E o seu Auro de Moura Andrade falta com a verdade. Diz que o presidente havia abandonado o Brasil sem ordem. Tá? E era uma coisa tão fácil, né, de se resolver. E o Tancredo chama o senhor Auro de Moura Andrade de canalha. 3 vezes. No áudio, né, que nós não temos imagem, só temos áudio, dá para escutar perfeitamente a voz do Tancredo. Quer dizer, então é um golpe arquitetado para retirar o João Goulart. João Goulart era tão comunista que o que ele mais vivia era de gado, de fazenda. Quer dizer, que diabo de comunista é esse, né? O cara estava na pecuária direto. Então, é importante que a gente analise essas óticas, porque às vezes a boca é boa e Jesus adverte, não nos deixeis cair em tentações. E às vezes o indivíduo cai nas tentações. Não é? Mas continuando aqui o nosso bate-papo, queria mandar um grande abraço aqui para Rosane Ribeiro. Chegou aí, seja muito bem-vinda, Rosane, sempre. Obrigado pela assiduidade. Maninho Alex, músico, um grande abraço, seja bem-vindo. Gláucia Lucena, um grande abraço, doutora Gláucia. Seja bem-vinda. Qualquer correção aí, manda pra gente, Gláucia. Grande abraço. A gente precisa de correções, né, Ronaldo? Que nos ajudem. Enite Botelho, grande abraço, Enite. Só um instantinho, Ronaldo. Eu acho que Enite é a última. As ordens. Você faz uma observação interessante por conta mesmo da visão, da ótica, de que lado eu esteja vendo. Não entendi. Travou aí. Repete, por favor, que deu uma travada. Com certeza. A sua visão, a sua colocação agora que você fez, nesse aspecto, depende da ótica, ou do lado, da posição que você esteja vendo a situação, ou até intrinsecamente falando, se você estiver ali dentro da situação. O filme A Vida é Bela retrata bem isso. Lembra da cena? A guerra está ali estampada, vivenciando o tempo todo. Ele consegue tentar, apesar de toda a adversidade, mas para aquela criança ele passa toda uma vertente totalmente diferente. Isso vai até o final e o garoto leva aquilo como uma brincadeira que tiver realmente, de fato, acontecendo. É do Fellini, não é do Fellini? A direção não é do Fellini? Isso, retrata bem. Meu irmão, aquilo ali é sensacional. Aquilo é sensacional. Porque é preciso que vocês sempre observem as coisas. No mínimo, existem 2 lados. Está aí a doutora Gláucia. Quando você vai a um julgamento, você vai com a sua verdade. E o outro lado vem defendendo a verdade dele. E às vezes a sentença do magistrado não acata nem ao meu lado, nem ao outro lado. Ele dá uma sentença que não era nem esperada naquele momento. Nós temos N filmes, N clássicos do cinema nessa linha. Né? Esqueci aqui o nome, aquele clássico célebre do advogado inglês, que ele advoga pela inocência e era uma farsa. Não, nem me lembro desse filme, quem se lembrar. Aí depois a menina demonstra, né, que é ela que é a autora e ele se propõe a advogar de novo. Ele já estava se aposentando. Quer dizer, o amor dele era pela advocacia. Não é? E ele ali erra profundamente porque ele acredita e é enganado pela ré.
não é? Doutor Luiz Arthur está aí também, grande abraço. Ana Cláudia Souza, que alegria, menina. Ana Cláudia, querida amiga lá do Lar de Jesus, seja bem-vinda. Grande Valceir Almeida, do nosso jornal de hoje. Filho do Valcir, essa figura ímpar, iguaçuana, não só do jornalismo, não. O Valcir é uma figura. Valcir, de vez em quando, a gente tinha oportunidade de também conversar com ele. As histórias fluíam com uma qualidade impressionante. A biblioteca de Nova Iguaçu tinha edições encadernadas do jornal Hoje. Eu nem sei se ainda possui, nem onde estão, viu, Valcir? Mas é uma página importante da história do município. E o Valcir tratava aquilo com carinho, para aquele material todo encadernado. Depois, é claro, as dificuldades econômicas surgiram, mas no princípio ele tratava aquilo com carinho, encadernação, show de bola. Um grande abraço ao querido amigo Valcir Almeida, onde quer que ele esteja. Mas o Pedro Rafael diz o que eu tenho a dizer sobre a Revolução Cubana, se era utopia. Rafael, eu vou dizer uma coisa para você. Aí você analise como desejar. Cuba não fabricava nada. Mas, em compensação, Cuba recebia dinheiro do mundo ocidental todo, porque os grandes cassinos estavam lá. Assim como do outro lado do mundo, no Líbano, era a mesma coisa. Então você queria jogar, queria curtir uma vida boa e tal. Você ou ia para Havana ou ia para o Líbano, eram os dois points. E havia uma movimentação interna nos Estados Unidos de olho nessa grana que viajava para Havana. E o relacionamento dos Estados Unidos com o governo de Cuba não era dos mais simpáticos. Era público e notório. Tanto que, isso aí fica para você analisar. Eu aqui não tenho partido político, eu aqui tenho opinião histórica. Fica aí para você analisar. Primeiro, analisa como surge... Opa, aí, ó. Lidar com o povo culto é um problema sério. Eu não falei, já me mandaram o Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista não era simpático aos Estados Unidos, nem os Estados Unidos eram simpáticos ao Fulgêncio Batista. Tá? Então, você tem lá essa animosidade. Las Vegas, a máfia americana monta um esquema para criar Las Vegas. Inclusive o homem que tem aquela visão maravilhosa perde tudo que toma com os mafiosos e é assassinado. Porque no dia da inauguração de Las Vegas, os aviões não podem sair do chão porque tem um temporal horroroso, ele não consegue honrar o compromisso e é assassinado. E hoje você vê o que é Las Vegas. O que a máfia americana transformou Las Vegas. E esse dinheiro ia para Cuba. Não precisa acreditar em mim, não. É só analisar a história. Aí, ô Pedro, eu vou dizer para você uma coisa que desagradabilíssima para muita gente. A primeira nação do mundo, já dissemos isso aqui no programa, a primeira nação do mundo que bate palma para Fidel Castro e recebe o novo governo cubano, você sabe quem é? Estados Unidos da América do Norte. E aí? E aí? Cada um tire sua conclusão. Eu tiro as minhas, tenho as minhas convicções. Mas a história está aí para analisar. É a primeira nação do mundo.
Como é que Estados Unidos da América do Norte vão bater palma para aquela Revolução Cubana, se não simpatizando com ela? E foi um prazo curto, eu não sei se são 4 ou 5 dias, a minha memória também não é matemática, mas foi um prazo aí curtíssimo que o governo americano bate palma para Fidel Castro. Que história é essa? Não acredita em mim não, Pedro. Dá uma pesquisada aí que você vai ver. É que hoje cada um fala uma historinha, não vai pesquisar, e aí fica mentira, né? Fica o certo passando pelo errado e tal. Agora, o grande Fulgêncio Batista, Estados Unidos não gostavam, não eram simpáticos a ele. E aquela grana que fugia para Cuba, a turma queria lá, em Las Vegas, e ficou. Com a Revolução Cubana, a grana ficou lá, e você criou aquele polo. Eu tenho uns conhecidos aqui que uma vez por ano vão a Las Vegas jogar. A turma aí que é abastada, pega o avião aqui e vai jogar em Las Vegas. Tá, inclusive o filho de um grande promotor aqui de Nova Iguaçu, que foi meu professor, volta e meia, pega o aviãozinho e vai para Las Vegas jogar. Questão de cultura. Eu nunca fui, nem pretendo ir, não é porque o carteado não é o meu forte. Se quiser estar numa praia jogando carta e tal, um buraco, uma sueca, de brincadeira, eu estou dentro. Mas o jogo a dinheiro não é o meu forte. Tá, Pedro, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Tá, obrigado aí pelo nosso auxílio à história do nosso Fulgêncio Batista. Foi o próprio Pedro Rafael que publicou. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço, nosso contador e administrador Luiz Carlos, sempre excelente aluno, um grande abraço. Tá, Jesus o abençoe. Tá? E o Rafael, daí o seu local, obrigado. Essa é a história, tá, Rafael? Estou te contando o fato histórico. Agora aí você analise como desejar. Muito bem, deixa eu ir aqui para os fatos históricos, senão, nossa senhora, o tempo corre, Ronaldo. E a gente se perde, rapaz. Vamos para as efemérides. Vamos lá. Aqui nós temos, em 1649, ocorre a Segunda Batalha dos Guararapes, acabando efetivamente com os esforços da colonização holandesa no Brasil. Invasão em Salvador, na Bahia, e invasão em Pernambuco. Em ambas o Brasil rejeita. O Brasil está aí no período de governo espanhol. A Espanha acha até que não devia fazer nada contra a Holanda. Tanto que o episódio chama-se Insurreição Pernambucana, porque eles se insurgem contra o rei. E o rei de Espanha, Filipe III, né, de Espanha, e segundo de Portugal, se não me falha a memória. É muita coisa para guardar, mas eu acho que eu acho que ainda estou mantendo esse tal de Alzheimer longe. Filipe II de Portugal e III de Espanha. É quando pela primeira vez, gente, aparece verde na bandeira brasileira. É quando o Brasil passa para o domínio espanhol, entram aqueles ramos verdes na bandeira brasileira. É a primeira vez. Depois a gente sai do domínio espanhol, os ramos verdes desaparecem, só vão aparecer de novo no Brasil colonial por causa das cores de Dom Pedro. Muito bem, é patenteado o fonógrafo de Thomas Edison. Aliás, Thomas Edison é interessante, né? Porque me parece que, segundo alguns relatos, ele teria sido, os pais teriam recomendado que levasse ele para casa, porque ele não ia chegar a lugar nenhum, ele tinha muita dificuldade de aprendizado, Thomas Alva Edison. Aí eu não sei se quem falou isso foi um pedagogo ou um pedagogento, né, Ronaldo? O negócio de bola de cristal para educador não existe não, gente. Aos educadores que estão nos ouvindo, aos professores, perdoem.
Educadores são os pais. Nós complementamos só a educação, somos professores. As pessoas estão ouvindo aí sair com essa bola de cristal. Não, porque isso aqui, esse sistema de ensino é melhor, esse outro é melhor. Ah, o regime militar era excelente, porque dava disciplina, dava tudo, tá certo. Agildo Ribeiro e Jô Soares vieram do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Né? Todos dois, principalmente Agildo Ribeiro, não queria nada com questão de regularidade nas coisas, né? A Consuelo Leandro, que foi casada com ele, Ronaldo, diz que uma vez, quarta-feira, para que antecedia o carnaval, ele pegou um quadro lá na casa dele, da família Barata Ribeiro, e disse que ele estava duro e ia ver se vendia um quadro ou se colocava numa exposição o quadro. E só apareceu depois do carnaval, no outro domingo. Isso quem conta é Consuelo Leandro. É a formação que ele teve, né? Mas isso aí é outra história. Muito bem. Segunda Guerra Mundial, em 1942, 250 aviões japoneses atacam a cidade de Darwin, no norte da Austrália, matando 243 pessoas. A tristeza desses ataques japoneses é que eram sempre inesperados. Ninguém estava esperando que o Japão fizesse isso. Então, as atitudes assim complicadas do Japão. É claro que é vingança de outros momentos, mas mesmo assim, complicado o ataque sorrateiro, sem você esperar e sem haver uma declaração oficial de guerra. Em 1945, a Batalha de Iwo Jima, cerca de 30 mil fuzileiros dos Estados Unidos desembarcam na ilha de Iwo Jima. Isso aí tem filme para chuchu para a gente assistir. Em 2002, a sonda espacial 2001, a Odyssey, começa a mapear a superfície de Marte, usando seu sistema de imagem de emissão térmica. E hoje, quem assistiu ao jornal viu as imagens de emissão de vídeo. Ah, que beleza, né? Temos aí, em 2002, a emissão térmica e nós vimos a emissão de vídeo do pouso no solo de Marte. Vocês vejam como é que as coisas vão acontecendo de uma forma veloz. Muito bem, no dia 20 de fevereiro, só para relembrar aí a turma, o rei Afonso III de Portugal doa os castelos de Ayamonte e Cacela para o mestre da Ordem de Santiago, Dom Paio Pérez Correia. Nós estamos falando sobre essa questão histórica e a gente fica rememorando, né, alguns momentos maravilhosos. Uma vez alguém me perguntava se não teria sido melhor para o Brasil, acho que eu já falei sobre isso, se não teria sido melhor para o Brasil ter sido colonizado pela Holanda. E eu pedi a ele que estabelecesse um parâmetro entre a Guiana Holandesa e o Brasil. Após esse parâmetro, a gente continuava a conversa. E parece que ele foi lá, fez o parâmetro e não voltou para conversar. Quer dizer, eu acho que o Brasil foi muito bem, a nossa cultura maravilhosa, acho que os portugueses foram maravilhosos para nós, essa miscigenação portuguesa, acho que tudo isso foi 10. E eu acho que a colonização, muito importante para nós. Tanto que Portugal pequenininho lá, continua se mantendo ali na Península Ibérica, suficiente com sua cultura. Muito bem, em 1464, Bragança é elevada à categoria de cidade. Em 47, Eduardo VI é coroado rei da Inglaterra. Em 1653, termina a Batalha de Portland, na Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Em 725, o primeiro caso registrado de escalpelização de um índio
por brancos na colônia de New Hampshire. Olhem que loucura, hein? Esse negócio de escalpelar, de tirar o couro cabeludo, olha que barbaridade. E o primeiro registro oficial é de 1625. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Continuando. Em 1777, chegada na enseada de Canavieiras, Santa Catarina, de uma esquadra castelhana com 10.000 homens determinada a recuperar aquelas terras no sul brasileiro. Olha que loucura, hein? A história do sul brasileiro também é quente. Fundação dos condados de Jefferson e Lincoln. Em 1827, a Guerra da Cisplatina. Inicia-se a Batalha do Passo do Rosário, a Guerra da Cisplatina, que pega aquela questão do Plata ali, de Mar del Plata, da Bacia do Prata. Em 1833, fundação do Condado de Champagne. Em 1835, a cidade chilena de Concepción é destruída por um terremoto. Em 1909, publicação do Manifesto Futurista na revista francesa Le Figaro. Vamos lá, vamos continuar aqui. Em 1933, Adolf Hitler se reúne secretamente com industriais alemães para conseguir financiamento para a próxima campanha eleitoral do Partido Nazista. Quer dizer, vocês vejam que nada foi por acaso, ele foi financiado, foi apoiado por outros. E o lema que levava ao Hitler era a guerra ao comunismo. Inclusive, alguns países o apoiavam por isso, porque ele ia destruir Stalin. Complicado. Tá? Em 62, programa Mercury, a bordo da Mercury Atlas, John Glenn torna-se o primeiro americano a orbitar a Terra, fazendo 3 órbitas em 4 horas e 55 minutos. Em 65, Ranger 8 choca-se contra a superfície lunar, depois de uma missão bem-sucedida de fotografar possíveis locais de pouso para os astronautas do programa Apollo. Em 2003, durante um concerto da banda Great White, em West Warwick, Rhode Island, uma exibição de pirotecnia provoca um incêndio no Station Night Club, matando 100 pessoas e ferindo mais de 200. 2003. Em 2010, o aluvião na Ilha da Madeira provoca uma das maiores catástrofes de sempre em Portugal, com 42 mortos e centenas de feridos e desalojados. Tá? Em 2013, a NASA descobre o menor exoplaneta. Muito bem. Aí são do dia 20, e aí vem os fatos do dia 21 de fevereiro. Hugo de Souza, grande abraço, Hugo, obrigado por estar com a gente. Comunismo ao longo da história sempre criticado. Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, grande craque português, Cristiano Ronaldo. O comunismo, Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. O Manifesto Comunista, quando a gente estuda, ainda mais quem fez aí português, literatura, etc., quando você lê o Capital de Marx, você vê o manifesto, ele é atribuído a Marx e Engels. Você vê que ali é uma crítica ao regime de momento, e eu não vejo em lugar nenhum, nunca consegui ver, tá? Eu talvez seja muito burro, eu devo ser muito burro.
Eu nunca li em lugar nenhum como se organiza um Estado comunista. E olha que eu gosto de ler. Eu nunca vi como é que você faz o Estado comunista, como é que ele funciona, como é que você toca. Eu escuto o indivíduo falar em comunismo, em que é preciso ser comunista, etc., porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas o Estado comunista funcionando, eu devo ser muito burro, Pedro, porque eu não consegui ainda estruturar um Estado comunista funcionando. Eu não consegui. Tá, olha que eu tento. Tá, meu irmão? Olha que eu faço um esforço mental para conseguir, mas eu não consigo ver no Capital de Marx. Quando eu leio Adam Smith, da riqueza das nações, ou das riquezas das nações, eu vejo ali uma filosofia de como você manter o sistema. Como é que você mantém, como é que você administra. Quando eu leio o Manifesto Comunista, eu vejo críticas. A religião é o ópio do povo, etc. Eu vejo críticas. Mas como você vai botar aquela máquina para funcionar? Como é que você vai render recursos? Eu vejo umas utopias ali. É tudo de todo mundo, etc. Não existe tudo de todo mundo. Tem um diálogo interessante quando se estabelece lá o bate-papo pela Constituição de João Sem Terra, inclusive é imortalizado aí num filme sobre Robin Hood, que o rei pergunta, mas então como é que vai ser? Um castelo para cada pessoa? E um lorde, né? No filme é uma ficção, que seria o Robin Hood. Mas um lorde presente, esse diálogo a gente encontra em alguns escritos, diz assim, a casa de cada inglês é o seu castelo. Olha que resposta maravilhosa. A casa de cada inglês é o seu castelo. Eu não vejo essa arrumação no Estado comunista. Eu não consegui. Porque vocês vão lembrar que a Rússia estabelece cota de tecido, estabelece cota de comida, distribui por todo mundo. Ela não consegue tocar o barco. E, obviamente, as diferenças sociais acontecem em larga escala. Inclusive a ditadura. Assim como você, quando vai lá na Revolução Francesa, você vai olhar para o incorruptível, que morre... O incorruptível morre na guilhotina e o altamente corrupto também morre na guilhotina. Então vocês vão ver lá gente com fartura, com dinheiro para chuchu, em plena Revolução Francesa e outros passando necessidade. Está lá Robespierre, tuberculoso, etc., não aceita corrupção, e a turma manda Robespierre, o incorruptível, para a guilhotina. Então, quando eu fico vendo esses discursinhos modernos aí de corrupção, eu fico olhando, eu já conheço esse discurso, porque a gente já estudou história. Quem mais acusa, geralmente, é quem mais tem problemas nessa área. Esse negócio do discurso da moralidade, né, Ronaldo, é perigosíssimo. É isso aí. A moralidade excessiva. E quando você olha lá, o grande advogado, estão aí os nossos colegas advogados, quando você vê o grande Danton, ele institucionaliza o Tribunal do Povo. Quem vai julgar vai ser o povo. E é o Tribunal do Povo que manda Danton para a guilhotina. E ele se esgoela, ele fica lá 3 dias argumentando, porque ele é o cara. Só que ele é o cara altamente corrupto, com dinheiro, com negócio com mulheres e tal, se apoderando da desgraça para fazer a sua vida. Por favor, a gente quando chega aos 70, como Deus permitiu que eu chegasse,
A gente não vai no primeiro caminho bonito, todo iluminado que mostram para a gente, não. Os oportunistas estão aí. Não, Jesus nos adverte, não nos esqueçamos sempre de Jesus. Larga é a porta. Não é? Ela é larga, a porta que leva para o nada. Não vou nem dizer para a perdição, não vou nem entrar nesse discurso, mas larga é a porta que leva para o nada. É o carro bonito, é o ter dinheiro, a casa bonita, os passeios. Outro dia o Leandro Carnal, eu até publiquei na minha página, estava falando sobre a geração que publica e que diz assim, eu tenho 5 mil amigos no meu Face. É capaz dele não ter 2. Não é? Ele tem ali os coleguinhas de Face. Aquela turma que está sempre sorrindo. Sabe que aquela turma está sempre sorrindo? Sabe que é feliz realmente? Ou faz um tipo para o Facebook, para o Instagram, para a rede social? Eu não sei. É preciso que analisemos. E ele faz um discurso, o Leandro Carnal faz um discurso maravilhoso sobre isso. É bom que vocês assistam. Até porque ele tem aquela base judaica, né? E os judeus, nesse ponto, passaram por tudo no planeta, tem como discutir com facilidade. Bom, Bruno Oliveira está aí, grande honra, Bruno, tê-lo conosco. Raildes Gomes, obrigado, Raildes, por nos dar a honra de estar nos aturando. Marcelo Barbosa, o dia que puder, passa por aqui, rapaz. Passa por aqui quem tem que fazer uns documentários. Estou aguardando vossa presença. Será sempre muito bem-vindo. Roberto Cunha, grande abraço, Roberto. Está sumido aí da Praça de Mesquita, não tem te visto. Tá? Então vejam só, essas discussões, elas são maravilhosas. Olha lá, o Pedro Rafael já nos manda, o Leandro Carnal, muito cool, tem um programa excelente na CNN Brasil. E é interessante porque as aulas dele são sempre palestras, né, Pedro? E é um camarada de um conteúdo, tem hora que eu escuto o Leandro Carnal falando, eu digo, meu Deus do céu, eu não li nada na minha vida. Ele cita os escritores com uma propriedade, com a tranquilidade de quem passeia por aquilo com a facilidade muito grande. Então, hora que eu fico escutando, ele fala, eu anoto aqui, rapaz, e já vou procurar depois. Para dar uma lida e tentar entender a proposta que ele quis fazer. Bom, eu vou passar um dever de casa para nós amanhã, Ronaldo. Eu devo isso aqui, eu já pedi isso para a professora Laisa, que é professora de literatura aqui no colégio. Já pedi a Laisa a conquista de Monte Castelo, é uma das páginas do Brasil como exército, junto com os aliados na Itália. E Monte Castelo é uma bateria que, para quem não é militar aí não foi, eu sou infante, e a infantaria é aquela arma que você manda 5 mil para chegar em 5. Tá? Não pensem que eu tô aqui superdimensionando, não, é isso aí. Você se expõe, né? A artilharia bombardeia, nem sempre consegue seus objetivos. A artilharia também é campeã por fogo amigo. De repente o tiro da nossa artilharia cai em cima da gente, de nós infantes. Então a gente tem que dar uma estudada legal em tudo isso. Mas era importante que se tomasse para que a turma caminhasse, e a Força Expedicionária Brasileira, que é pequena, Getúlio é muito pão duro com a Força Expedicionária Brasileira que manda cerca de 25 mil homens, fica de mandar o resto e não manda, mas a tropa brasileira chega e se sai muito bem.
A turma da antiga aqui de Nova Iguaçu costumava dizer que o lema "a cobra está fumando" era nosso. Nosso, que eu digo, é de Nova Iguaçu. E que o nosso querido amigo Rui, pai do Neto Bittencourt, nosso Rui Bittencourt, era um dos autores dessa máxima de "a cobra está fumando". E a nossa aviação brasileira se destaca, e eu gostaria de que vocês assistissem ao filme, já pedi várias vezes, ao Senta Pua, porque vocês vão ver a qualidade da aviação brasileira, em especial da turma do Correio Aéreo. E aí nós temos aí, eu volto e meia, converso isso muito com meu querido amigo Coronel Lozada, e nós temos aí também um aviador, que é o nosso Silvio Malheiro Júnior, um grande filho do Silvio Malheiro e da Marilena. Grande abraço ao Silvio Malheiro. E a nossa Força Aérea, eu quando sinto falar mal de Brasil, eu fico por conta, entendeu? Me dá um nervoso, Ronaldo, porque o cara fala por puro desconhecimento. O aviador brasileiro, ele cumpre praticamente o dobro das missões dos estrangeiros. Isso é o que nos mostra, quem quiser assistir, está lá no documentário Senta Pua. Não precisam acreditar no Paulinho Leopoldo. Está lá no documentário, já recomendei aqui até outras vezes. E a gente vê a qualidade do nosso soldado. Aquele soldado humilde que sai lá do Nordeste e vai. A nossa escola de paraquedistas no Rio de Janeiro, que durante muitos anos formou paraquedistas como se estivesse formando para a guerra, tinha que ser rápido. Era aquele mesmo critério de formação. O Ronaldo deve ter pegado nossos cintos modelo NA, que o Brasil não tinha nem cinto para utilizar, nem equipamento. Todo o nosso cantil, né, nosso porta-carregadores de 5 tiros, eram todos do modelo NA. Modelo NA, para quem não se lembra, é o modelo norte-americano. Então, nossas condições realmente foram bem precárias quando nós fomos para a Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, conseguimos mostrar a pujança do povo brasileiro. E hoje não vai dar para mostrar para vocês, mas amanhã eu vou discutir sem falta a canção do expedicionário. A canção do expedicionário é do nosso acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Guilherme de Almeida, que eu conheci. Mas o Jaime, o Fleury está colocando aqui, falando também do tio Jaime de Carvalho. Mas, Fleury, o Jaime de Carvalho não é o pai do Neto e do Bide? Ou eu estou errado? Depois você responde para mim. Para mim, o Jaime Carvalho, o Bittencourt é da mãe. Tá? O Bittencourt, do Bide, e do Neto é da mãe. Os dois são filhos do Jaime. Depois você complementa para mim, se não é verdade. Exatamente o Jaime de Carvalho, que teria sido o autor daquela máxima do Senta Pua. Mas eu conheci o Guilherme de Almeida através da professora Erci Charpinel Gama, mãe da Georgina Ramalho. E, inegavelmente, um dos grandes poetas brasileiros. E eu queria analisar amanhã, Ronaldo, a canção do expedicionário, que é: por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Isso aí eu declamei muito, sei de cor, né? Eu sou fanista, eu tenho orgulho de ser brasileiro, tá? Um orgulho muito, não é um orgulho barato que você vê por aí, não. É um orgulho fundamentado na história do Brasil, no que nossos heróis fizeram.
Então amanhã nós vamos colocar aí, por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. E nós vamos discutir essa letra e ver o que podemos fazer. O Fleury está dizendo que o Bild me falou que o pai realmente foi o autor da Cobra Tá Fumando. Eu tenho essa mesma informação. Tá, Fleury? A informação que eu tenho é exatamente essa. O Adriano Lemos também está colocando aí, ó. Tá? O Bittencourt, do Bide e do Neto é da mãe. Tá? O pai Carvalho, essa família Carvalho de Nova Iguaçu, que vá ter história boa para contar assim lá longe. Né, Fleury? Carvalho já é madeira de dar em doido, né? E a família Carvalho é um espetáculo. Como tem história para contar nessa terra. Felipe Coelho, um grande abraço. Jesus o abençoe. Deixa eu ver quem mais. Pedro Rafael. Brasil foi modesto na Primeira Guerra Mundial. Foi o comportamento brasileiro, foi pequeno. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem vencedores. A Primeira Guerra Mundial, isso aí nós vamos falar outro dia, Pedro. A Primeira Guerra Mundial é quem faz o Hitler subir na Alemanha, cara. Como a Alemanha se coloca como uma superpotência e sai vergonhosamente da Primeira Guerra Mundial com um tratado perdendo terra, perdendo tudo, é que Hitler entra nesse discurso de ufanismo, de dar moral de novo, porque a Alemanha... E a Alemanha comete a atrocidade de valorizar um indivíduo como aquele. Assim como a Rússia também depõe o czar e aceita Lenin e Stalin como líderes. Esse negócio de dar passo em falso, rapaz, quando você vê todo mundo indo para um lugar, é melhor você se segurar e... É igual no trem antigo, né, Ronaldo? Quando está todo mundo sendo empurrado para você segura ali na chupeta. A gente chamava de chupeta, outros chamavam de seca-sovaco, né? Cada um dava um apelido. Mas você se segura aí, porque de repente para onde todo mundo está indo não é o caminho correto. Esse negócio de vox populi, vox dei é muito bonito filosoficamente. Na prática, o que a voz do povo fez de besteira não está no gibi. Eu esqueci de ler para vocês ali a crucificação da Joana d'Arc, se não me falha a memória, foi em 20 de fevereiro. Vox populi, tá? Mas isso nós vamos discutir amanhã, já estourei o horário todo. Muito obrigado a todos vocês. Adriano Lemos, um grande abraço. Pedro Rafael Vale, falando aí da Primeira Guerra, é isso, é por aí. O Santapua, ô Pedro, você vai ver brigadeiros falando, porque é ali que surge a aeronáutica brasileira, surge ali. O Brasil só tinha exército e marinha. Tanto que a turma de brigadeiros vem ou da marinha ou da aeronáutica, ou do exército, perdoe. Nós não tínhamos, nós éramos igual aos Estados Unidos. Você só tinha marinha e exército, não tinha aeronáutica como força à parte. Surge ali com Getúlio Vargas, o Ministério da Aeronáutica. Mas esse assunto que a gente vai tocando para frente. Time Jean de Carvalho, tal, a Cobra Tá Fumando, Felipe Coelho, Marilvia Portela, Fleury exatamente, Adriano Lemos. O Neto faleceu, eu sei, Adriano. Grande Neto nos deixou, sei disso. Eu cheguei a ir lá no sepultamento. Marco Antônio Barros Dias está assistindo. Marco Antônio, um grande abraço. Jesus o abençoe. Bom, quero pedir a vocês que qualquer crítica, qualquer observação façam
Ronaldo e eu não somos donos da verdade. Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo com vocês, tá? Aprendemos todos juntos. Vem uma informação do Flora, vem uma informação do Adriano Lemos, do Pedro, é um informando da Sarinha, é um informando o outro. E aí nós vamos construindo o conhecimento. Ele é construído ombro a ombro e lado a lado. Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência? O que eu gostaria de confirmar o que você acaba de falar. A participação de todos vocês na retificação ou ratificação dos assuntos aqui abordados é muito importante, porque essa participação só engrandece a transmissão e fica uma via de mão dupla, que isso é muito importante. É muito importante. Tenho certeza que vocês colaboram muito. Não duvidem disso. Nunca. Jamais. Por isso é a nossa gratidão. Estamos sempre aqui falando nisso, nessa gratidão com vocês, da participação. Nosso carinho, nosso abraço e, sobretudo, mantermos a vigilância e as nossas orações. A pandemia está aí, forte ainda. E, possivelmente, por conta nossa, dos nossos erros, em relação a não fazer o dever de casa. Então, nós, que ainda temos a consciência, ainda dá tempo de repararmos isso. Sempre há tempo. E esse tempo é ontem, é hoje, é amanhã. Pensemos no outro. Nossas ações devem ser sempre pela coletividade, nunca pelo individual. Sempre pela coletividade. Que Jesus os abençoe. O nosso eterno gratidão a vocês. Ronaldo, obrigado por estar aí firme com a gente. Vamos em frente. Marcelo Tupinambá, grande abraço. Jesus, Orlando Távora Novaes, grande abraço, Orlando. Família Távora, firme e forte. Nivas Gifone, muito obrigado, sempre complementando. Vocês são maravilhosos. Nós estamos nessa pandemia e eu e Ronaldo conversando, dissemos, Ronaldo, a gente podia fazer um bate-papo das 10h30 às 11h30 antes do pessoal dormir. E o Ronaldo topou e a gente começou esse trabalho. Eu acho que nós já fizemos mais de 140 vídeos. Alguns eu não publiquei no YouTube, outros eu acho que publicados no YouTube nós temos 134. 134 conversas. Conversas de valorização do ser humano. Conversas que não depreciam ninguém. Que a nossa finalidade é não depreciar ninguém. Nossa finalidade é informar o fato histórico. Quem tira as conclusões são vocês. Nós partimos daquele belo princípio de Martinho Lutero, da chamada Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, em uma de suas teses, ele defende a livre interpretação dos textos bíblicos. Eu não tenho que interpretar o texto bíblico de acordo com o padre fulano, com o pastor Beltrano, com o pregador ciclano. Eu tenho que interpretar com o meu cérebro. Eu tenho que ler. Mas você, Ronaldo, você falou isso aí, mas não entendi assim não. Aí o Ronaldo, Paulinho, você disse isso assim, mas eu não entendi dessa forma. Nós somos seres humanos que temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é interpretação. Eu não tenho que repetir o que João e José falam. Eu tenho que escutar o que eles disseram, vou lá pesquisar e vou tirar a minha conclusão. Esse é o processo de construção do conhecimento. Está lá Jesus com Nicodemos. Mas se tu que és doutor da lei não entendes estas coisas, esse negócio de nascer de novo, isso é complicado. E o Nicodemos era doutor da lei.
Quer dizer, tinha uma cultura acima da média do povo hebreu e do povo judeu. Tá? Que originariamente são hebreus, depois que nós temos as divisões das tribos. Então vocês vejam só, um doutor da lei escutava Jesus e complicava, que Jesus ficava complicando para ele, fazendo citações que ele não compreendia. E o nosso trabalho com vocês é exatamente esse. Por favor, interpretem. Se o que nós dissermos aqui não concorda, informa aí. Alguém chama de chat. Eu sou brasileiro, é chat. Sou brasileiro. Falo português com muito orgulho, com muito amor. Então, é isso que constrói esse nosso conhecimento que a gente tanto vibra. Por favor, muito obrigado. Não esqueçamos destes limites que os professores, os mestres da antiguidade fizeram e deixaram para nós. A gente vai lá, lê, entende, não entende, depois lê de novo, aí entendi diferente. É assim que o conhecimento caminha, excelências. Não há para nós verdade absoluta. A verdade é sempre relativa ao nosso grau de entendimento. Nós não somos gênios. Nós podemos até ser gênios num determinado período. Aí vem alguém e passa a gente. Vocês têm observado aí nas Olimpíadas, o cara é o melhor e de repente vem o outro, faz o que ele passa por ele mole. A vida é isso aí. É sempre a busca pela melhora e pelo aprendizado. Obrigado, Ronaldo, por estar aí junto com a gente nesse trabalho. Obrigado a vocês. E acho que quando a pandemia acabar, nós podemos dizer que na pandemia nós combatemos o bom combate. Não vamos dizer que vencemos carreira nenhuma, mas que combatemos o bom combate. A gente está combatendo aqui, firmes e fortes. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Não esqueçam dos cuidados com a higiene, para que estejamos aqui amanhã firmes e fortes, ombro a ombro e lado a lado com mais um Reflexões. Amém.